A paciência dinamita as dificuldades que aparecem na vida de uma pessoa. Quando se é paciente, se consegue concentrar energias, uma força de vontade maior. Quem não tem paciência acaba diluindo a sua força de vontade, dissipando-a. As pessoas impacientes se dissipam a si mesmas, fragmentam-se e não conseguem dessa forma aglutinar forças. É na paciência que o ser humano atrai a força, a irradiação, a energia e faz com que surja dentro dele um polo atrator daquela espécie de irradiação que necessita para superar a dificuldade. É como um copo d'água colocado no lugar certo. Se o copo d'água é colocado no lugar onde pinga a água, ele acaba sendo enchido por esta água. Se o copo é colocado no lugar errado, ele não pode ser preenchido. E assim é o ser humano com a sua paciência. Quem tem paciência coloca o copo no lugar certo porque observa onde está gotejando a água, onde está a goteira. E o espírito, ele é como um copo que pode captar a água espiritual. Estou falando aqui metaforicamente. É uma metáfora, mas o espírito, ele é um copo, é um copo que precisa ser preenchido pela água para que possa cumprir uma finalidade, uma função, para que disso possam resultar ações que por sua vez contribuem no desenvolvimento do próprio espírito, no seu amadurecimento. E o ser humano posiciona o seu espírito no lugar certo, na frequência certa. Na frequência certa se confere ao próprio espírito, prestemos atenção, se confere ao próprio espírito o protagonismo. O protagonismo não pode ser conferido à mente, porque a mente, quando quer fazer as coisas, faz sempre errado. Porque não cabe a ela decidir, mas ao espírito, que é o protagonista, que é o verdadeiro eu, que é o ser humano em sua essência. E onde o espírito está desperto, ativo, vivaz e atuante, ele se colocará no lugar certo, porque é algo natural do espírito saber o que fazer. É algo natural. Onde o espírito está desperto, o ser humano tem insights, inspirações, intuições, o sexto sentido funciona, flui, e mesmo sem o saber, no fim das contas, o ser humano acaba fazendo aquilo que precisa ser feito. E daí o copo é colocado onde a água goteja, ou seja, o espírito se abre naturalmente para a energia espiritual, para as irradiações espirituais. Assim, o espírito se preenche. E se o espírito se preenche, ele se fortalece. E se está fortalecido, está capaz, está numa condição de capacidade para direcionar a vida humana. E tudo isso é resultado de uma vida mais paciente, de uma pessoa que compreende o que é a paciência, pratica a paciência, vive a paciência. E a paciência permite ao ser humano dinamitar as dificuldades. Dinamitar as dificuldades no sentido de aprender com elas. Comecemos por aqui, porque dinamitar as dificuldades não significa fugir delas
evitá-las, virar as costas, mas sim encarar as dificuldades. Buscar compreender por que elas estão ali, qual o propósito das dificuldades. Os fracos e impacientes se revoltam contra as dificuldades e não aprendem nada com elas. Fogem da sua responsabilidade, do seu destino, do propósito da sua vida. Já onde o espírito está desperto, o ser humano encara a vida com naturalidade. E só pelo fato de encarar a vida com naturalidade, as dificuldades já se tornam mais assimiláveis, se tornam menores. Alguém que foge das dificuldades, elas se tornam gigantescas. Alguém que as encara, elas já se tornam menores. É como um cão, é como um cachorro quando tenta atacar uma pessoa. Se a pessoa foge, o cão fica maior ainda, ele se agiganta, ele toma coragem para si e corre com a pessoa. Mas quando a pessoa calmamente para diante do cachorro, olha nos seus olhos e não demonstra medo, o cachorro se acalma. Eu já experimentei isso várias vezes, porque eu tenho o hábito de caminhar, e várias vezes cachorros já vieram para cima de mim. Até andando de bicicleta também já aconteceu. Então, quando você encara um cachorro com calma, você olha nos olhos dele, ele acaba parando e ele não lhe ataca. Claro, com exceção se a pessoa invadir um quintal, mas na rua é assim. E esta é a atitude, esta é a postura, esta é, na verdade, a conduta que o ser humano deve ter diante das dificuldades, dos problemas, dos desafios, de encarar isso com calma. Quando encaramos os desafios com calma, os dinamitamos. Os dinamitamos no sentido de que digerimos as dificuldades. Digerimos elas com o espírito. Porque o espírito digere tudo. A mente não digere nada, ela não dá conta de nada. Ela cria apenas problemas, confusões, desencontros. A mente é cheia de mimimi. A mente sempre se coloca como vítima, a injustiçada, ela acha que merece mais, etc. e tal. O cabeção procede assim, cheio de vaidades. Enquanto que o espírito não, ele digere as coisas. Porque o espírito, quando desperto, deixa o ser humano calmo. A calma não pode ser encontrada através de um esforço mental, mas de uma naturalidade do próprio espírito, porque o espírito é calmo, a mente é agitada, o espírito é calmo. E o espírito, lidando com as dificuldades, ele as digere, porque o espírito compreende que o que importa nesta vida não são os resultados na perspectiva, como todos buscam, mas o que vale nessa vida é o amadurecimento, os aprendizados, o desenvolvimento espiritual. Quando o ser humano tem essa visão, essa percepção de que o que vale é o que se aprende, tudo se torna mais digerível, Tudo se torna mais sereno, calmo, tranquilo, equilibrado. Quando encaramos a vida como uma grande escola onde somos alunos em busca de aprendizados, quando encaramos a vida assim, com responsabilidade, mas sem aquela cobrança vaidosa do cabeção que quer apenas resultados materiais, quando encaramos a vida assim, tudo fica mais leve, tudo fica melhor, tudo flui, porque esta é a vibe do espírito, fazendo uso aí de uma gíria. Esta é a vibração do espírito. O espírito, na verdade, busca isso
o amadurecimento. E se as pessoas estivessem em espírito em suas vidas, toda a existência da humanidade seria mais serena, não seria essa loucura dos dias atuais. Porque o que criou essa loucura foi o cabeção. Foi a mente com os seus exageros, a sua megalomania, as suas vaidades, a arrogância, a prepotência, as aparências, a submissão dos semelhantes, o poder. Tudo isso estragou a vida do ser humano. Tudo isso estragou e arruinou o próprio ser humano. Porque a mente não tem paciência, enquanto que o espírito tem paciência em sua essência. Porque o espírito, quando desperto, está no tempo exato, no agora, sem pressa. Que na verdade é a temporalidade do universo, a vibração. O espírito está nisso. E onde o espírito está atuante, o ser humano se liberta da pressa. E nesta calma, o indivíduo consegue dinamitar as dificuldades, os problemas. Dinamitar no sentido de digerir, e digerir no sentido de compreender, e compreender no sentido de viver, porque a compreensão somente vem através da vivência. Isso Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O ser humano precisa viver. Somente através da vivência em espírito que surge a compreensão. Na prática, isso não é teoria, isso é vivência, isso é prática. E isso é alcançado através do espírito, isso é alcançado através da calma. Quando o ser humano se torna mais calmo, assim ele digere os problemas, as dificuldades. Ele dinamita a falsa visão, a visão errada que se tem das dificuldades, que existem, na verdade, para o crescimento do ser humano. Ou aquelas dificuldades que o ser humano cria por causa da sua própria teimosia. O ser humano aumenta as dificuldades porque é prepotente, vaidoso e apressado. Por causa da pressa do cabeção, o ser humano aumenta o tamanho das dificuldades. E assim elas se tornam astronômicas e derrubam o próprio ser humano. E ele se torna incapaz de lidar com as dificuldades, porque não consegue digeri-las. Então, o ser humano tem que fazer a digestão das dificuldades, dos problemas, em espírito, dentro de si. E não aqui na superfície mental, no cabeção. O cabeção não resolve nada, ele não enxerga nada, ele não dá conta de nada. Ele é um trapalhão. O cabeção é um trapalhão, um apressado, um desengonçado, um desajeitado. Enquanto que o espírito, ele é sereno, ele é calmo, ele é lúcido, ele dispõe do olhar adequado e contundente para que o ser humano possa enxergar o que precisa e digerir as dificuldades, aprender com elas, crescer e seguir adiante como deve ser nesta estrada da vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até mais. Valeu!